eu lembro que quando eu era criança, isso aconteceu comigo. Eu sou fruto do impacto social, eu não tive acesso a tantas coisas que eu mencionei aqui anteriormente, e eu lembro que tinha um grupo de médicos que eles decidiram parar um tempo do horário deles de trabalho para poder ir até o Jardim Colombo e ter atividades com as crianças. Eu lembro, em parte os professores me incentivaram. Às vezes você está em sala de aula, às vezes você nem precisa sair do seu ambiente de trabalho. Às vezes você está em sala de aula e você incentiva, você estimula o estudante que está ali. Fala assim, olha, tem tal edital, olha, tem tal campeonato, tem tal prova, olha, estude, olha, tá vendo, tem cursinho preparatório para o vestibular, sabe? Então, assim, são pequenas gentilezas que vão causar um impacto muito grande. E eu sou fruto dessas gentilezas. Por isso que hoje, de alguma forma, eu também tento reverberar isso para a sociedade. Então, acho que isso é muito importante. Se cada um de nós entendermos que dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, enfim, dentro do nosso ciclo, da nossa rede, ciclo de amizade, ciclo familiar, que a gente pode, sim, ter pequenas gentilezas, a gente vai transformando a nossa sociedade de forma mais rápida. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais um episódio especial. Fazia tempo que a gente estava tentando acertar a agenda. Nosso primeiro contato foi no ano passado, mas isso é sinal de sucesso, né? Nossa convidada hoje é uma convidada ilustre, que faz um trabalho magnífico e vocês vão entender. Ela é arquiteta, ativista, presidente do Fazendinhando, ela é professora, doutoranda, ela é Forbes, é uma potência. Esther Carlos, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite, por estar aqui, para a gente trocar aí esse papo e fomentar cada vez mais as discussões, né, para as mudanças, para a mobilização, para a transformação dos territórios. Legal. E para começar, Esther, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do porquê esse caminho, o porquê esse propósito. Certo. Bom, eu sempre estive engajada com causas sociais, muito por conta da trajetória do meu pai, da minha mãe, ali vivendo, né, também numa favela. Nasci e cresci no Jardim Colombo, é uma das favelas que fazem parte do complexo de Paraisópolis. E quando eu era criança, eu não tive acesso à educação básica na minha comunidade, eu não tive acesso a áreas de lazer, eu não tive acesso a equipamentos públicos, a equipamentos culturais, eu não tive acesso à infraestrutura urbana básica. E aquilo, de alguma forma, foi causando algumas inquietudes e também, de alguma forma, ali também pensando no aspecto de, assim, bom, o que fazer, como mudar. Então, desde muito nova, eu estive acompanhando meu pai em reuniões de conselho gestor, entendendo um pouco dos processos, dos trâmites para a transformação territorial ali da comunidade, os longos prazos, as promessas que não se cumpriam, e aquilo foi causando ali também, né, algumas frustrações.
E eu acho que uma das coisas também que foi muito impactante dentro da minha infância foi ver o contraste, né? Então, o Jardim Colombo ele está situado numa das regiões mais nobres da cidade de São Paulo, que é a região do Morumbi. E eu atravessava a rua, eram casarões, condomínios de classe média alta, era infraestrutura urbana básica, eram calçadas com arborismo. Então, era completamente diferente. Eram coberturas com piscinas ou mesmo apartamentos em cada andar, uma piscina, mercados, shoppings, estádio do Morumbi, etc. E do meu lado, a área verde que tinha, a gleba grande de área verde que tinha, era do cemitério Getsemane ou de uma mata de remanescente de eucaliptos que era de propriedade privada. Então, não tinham outras opções. E isso foi ali mexendo muito comigo. E, de alguma forma, eu acho que eu sou movida a propósito. Tudo que eu tenho feito na minha vida, todas as minhas escolhas são baseadas no impacto, de que forma eu posso impactar a vida das pessoas, impactar a nossa sociedade, impactar um território a partir de uma ação, a partir de uma intervenção. E acho que eu vou seguir assim por muito tempo. É o que realmente faz os meus olhos brilharem, é o que realmente eu tenho paixão e amor por fazer. Legal. A gente vai falar um pouquinho dos seus projetos, né? Você tem projetos que são bem interessantes, funcionais, necessários, né? Sim. Mas antes eu queria trazer algo aqui que foi da sua fala, né? Você se viu num ambiente onde você se viu motivada pelo ambiente a fazer a sua parte, né? E acho que isso como que eu posso colocar? Isso é extremamente complexo, porque fazer a sua parte é algo que é muito fácil de passar despercebido. Sim. A gente acha que o pouco que a gente faz não vai agregar no todo, que não vai fazer a diferença, que não vai atingir ninguém, que não vai alcançar lugar nenhum, e aí eu acabo não fazendo a minha parte, porque, mas eu sou só um só, no meio dessa imensidão, não vai adiantar nada. Mas qual é a importância de cada um ter essa visão de que eu preciso fazer a minha parte e vou além? É meu dever fazer a minha parte. Não interessa se a minha parte é só um mínimo dentro do todo. Mas eu necessito fazer a minha parte. Qual que é a importância de a sociedade enxergar isso? Eu tenho que fazer a minha parte. Isso é um dever, não é um mérito, não é dever. Perfeito. Bom, primeiro que eu acredito que a nossa sociedade, ela foi muito... ela aprendeu, de certa forma, a valorizar as grandes ações, né? Aquilo que há um investimento muito grande de dinheiro, até dar mais credibilidade a essas grandes transformações, aquilo que está fora do Brasil. Então, acho que, de alguma forma, eu venho conscientizando a sociedade que o pouco que nós fizermos pode causar um impacto muito grande. E não é nem o pouco, mas se cada um fizer a sua parte, fizer um mínimo, vai se reverberar. Nós teremos grandes transformações. Porque uma coisa que eu sempre digo, óbvio que nós temos que, sim, cobrar pelos nossos direitos, que nós temos que saber votar, que nós temos que saber eleger quem serão quem vai representar a nossa sociedade, que a gente tem que cobrar pelo poder público, mas, para além disso, o poder público sozinho ele não vai conseguir intervir em determinados territórios
como às vezes uma associação de bairro vai intervir, como às vezes um coletivo, um grupo de pessoas que se reúne naquele dia, vamos lá, vamos oferecer cursos gratuitos, vamos dar aula de reforços de matemática, etc. Então, tem ações que o poder público ele não vai chegar assim, né, de uma forma tão direta e rápida. E a demanda que existe no Brasil, as demandas, as necessidades, elas precisam de rapidez. Elas precisam ter também digamos que se reverberar, ser em diferentes escalas, em diferentes territórios. E para que isso aconteça, a gente precisa entender o nosso papel, a importância do nosso papel dentro da sociedade, né? Que não é só, acho que eu entendo que todos nós estamos buscando ali, né, pelo nosso sustento, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, e devemos continuar assim. Mas, às vezes, 1 hora do seu tempo para alguma causa, ou mesmo um momento que você, sei lá, a gente está falando aqui algo voltado mais para a construção civil, está reformando um apartamento, para onde vai as peças que você já não vai usar? Será que isso não pode ser doado para alguma família? Muitas casas nem banheiro possui, sabe? Será que sei lá, você é um professor, será que não pode dar ali pegar 1 hora, uma vez por semana, fazer alguma aula, mesmo que seja à distância, sabe? Então, são pequenos gestos que vão causar uma diferença muito grande. E eu lembro, e quando eu falo desses pequenos gestos, dessas pequenas gentilezas, eu lembro que quando eu era criança, isso aconteceu comigo. Eu sou fruto do impacto social, eu não tive acesso a tantas coisas que eu mencionei aqui anteriormente, e eu lembro que tinha um grupo de médicos que eles decidiram parar um tempo do horário deles de trabalho para poder ir até o Jardim Colombo e ter atividades com as crianças. Eu lembro, em parte, os professores me incentivaram. Às vezes, você está em sala de aula, às vezes, você nem precisa sair do seu ambiente de trabalho. Às vezes, você está em sala de aula e você incentiva, você estimula o estudante que está ali. Fala assim, olha, tem tal edital, olha, tem tal campeonato, tem tal prova, olha, estude, olha, tá vendo? Tem cursinho preparatório para o vestibular, sabe? Então, assim, são pequenas gentilezas que vão causar um impacto muito grande. E eu sou fruto dessas gentilezas. Por isso que hoje, de alguma forma, eu também tento reverberar isso para a sociedade. Então, acho que isso é muito importante. Se cada um de nós entendermos que dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, enfim, dentro do nosso ciclo, da nossa rede, ciclo de amizade, ciclo familiar, que a gente pode, sim, ter pequenas gentilezas, a gente vai transformando a nossa sociedade de forma mais rápida. Interessante. E até trazendo para o... não sei se eu poderia dizer nicho, mas trazendo para a vertente que você seguiu na sua profissão, né? Que, de certa forma, você me corrija se eu estiver errado, mas, de certa forma, eu posso dizer que você se dedica a usar a sua profissão dentro do ambiente que você sentiu o propósito no coração lá atrás. Você não pegou a sua profissão e foi pro padrão da sua profissão. Que o padrão da minha profissão é trabalhar XYZ. Não, eu vou pegar a minha profissão e eu vou adequar para essa realidade aqui, que é o meu propósito, e como que eu posso ser útil dentro dessa realidade que é o meu propósito, trazendo para essa visão de que, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu senti meu coração tocado lá atrás, eu tive exemplos, então eu vou fazer a minha parte, mas eu vou fazer a minha parte adequando a um propósito que é algo muito maior, até para que eu possa ser exemplo e possa gerar exemplos, porque a gente vai reverberando, e aí os exemplos eles vão se amplificando, né? Esse é o trabalho de formiguinha que todos deveríamos fazer, né? Sim. Vou falar aqui de 2 projetos, né, que ficaram bem em evidência.
um deles, né? O projeto da casa do Tiquinho, até marquei aqui para mim não me confundir, 4 metros quadrados. Exato. Né? E a casa do Alice, 7,3 metros quadrados, que inclusive até fez parte da Casa Cor, né? Como o ambiente 70, né? Exato. Primeiro, quais os principais desafios desse tipo de projeto? Que você tem que adequar a pouca metragem a muita necessidade de funcionalidade, principalmente. Além de não abandonar beleza e outras questões. Mas os desafios principais baixa metragem, pouco espaço e muita necessidade de funcionalidade. Quais são os principais desafios de um tipo de projeto desse? Bom, primeiro, Carlos, o que você trouxe aqui nesse comecinho aqui da sua fala, né, desse readequar a sua profissão para um campus social. Eu acho que, para mim, isso foi um grande desafio, porque eu lembro que, quando eu comecei, eu não tinha, assim, inspirações, né, de... quais são os profissionais que estão realizando esse tipo de trabalho, de que forma, ainda mais vindo de uma escala e de uma realidade como a minha. Então, acho que quando você não tem essas referências, as chances, né, de você desistir, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos, eles são muito maiores. Então, acho que para mim foi um desafio muito grande atuar com a área da arquitetura social, quebrar alguns muros, etc., readequar, pensar, poxa, como conseguir recurso, como trabalhar com isso, como ampliar, como atingir o maior número possível de famílias, que tipo de material é o mesmo material que eu vou utilizar, quais são os desafios e como que é a logística. Então, enfim, então, acho que eu passei assim por um processo ao longo da minha trajetória para, de fato, conseguir trazer essas transformações, que também foi árduo, que também não foi simples, né? Então, acho que esse é um ponto importante de trazer. E quando eu comecei ali a ter os projetos com essas dimensões, a reformar moradias precárias, mas com dimensões minúsculas, foi um choque também para mim, porque eu sempre tive muito contato com moradias precárias, mas com dimensões um pouco maiores. Então, óbvio, sim, que tinha uma precariedade gigantesca, as casas muito insalubres, moradias em madeira que eram já um pouco mais compactas, menores. Mas quando foi no ano passado que a gente começou, de fato, a ter essas casas com essas dimensões, o que fazer? Né? De que maneira criar um projeto? Como transformar, como ampliar, como trazer um pouco de dignidade para esses espaços. Então, acho que, primeiro, eu preciso deixar claro que não é romantizar essa realidade, que não é dizer que as pessoas elas devem viver nessas dimensões, mas a gente sabe que o acesso a políticas públicas habitacionais é muito difícil. Então, o acesso para você ter ali uma moradia digna, para você viver de maneira digna, enfim, é muito complexo, é difícil para chegar. E, trazendo um pouco do contexto do Jardim Colombo, há muitas famílias que vivem em aluguel social, que desde 2011 estão esperando pela sua moradia e até agora, nós estamos em 2024, não receberam as suas moradias. As obras de urbanização estão acontecendo na comunidade, mas ainda não foram entregas as unidades habitacionais, desde 2011. Então, se a gente levar em consideração que o processo de urbanização, as pessoas que estavam em cima do córrego, todos esses anos, elas ainda não receberam a sua moradia, imagine quem vive nessas casas precárias, qual é a probabilidade de ela receber do poder público um recurso ou mesmo uma nova moradia? É zero. É zero. Ou seja, se a gente não busca intervenções nesse aspecto, as pessoas elas vão continuar morando ali durante muitos e muitos anos. Até porque também a gente precisa levar em consideração o aspecto socioeconômico.
Ou seja, as pessoas ali que vivem nessa situação, geralmente são pessoas que estão desempregadas, ou mesmo se trabalham, elas estão fazendo alguns bicos, não é um trabalho assim tão estruturado. E aí vem esses desafios, né? Eu acho que quanto arquiteta, de que maneira, né? Como criar com essas dimensões algo que traga ali, né, dentro de um espaço onde a pessoa possa dormir tranquilamente, onde ela possa ter um banheiro, onde ela possa ter uma cozinha, onde ela possa lavar a roupa dela, onde o espaço receba mais iluminação e ventilação. E eu acho que isso é mérito da parte técnica que eu obtive, né? Eu acho que se fosse a Esther por si só, sem um conhecimento técnico, sem uma formação, eu jamais iria conseguir pensar em soluções para esses espaços. Por isso que eu falo, eu sempre reforço a importância do conhecimento técnico dentro dos territórios. E o quanto que essa minha trajetória acadêmica, ela tem me auxiliado no aspecto de trazer soluções, de trazer inovação, de saber como intervir, de que maneira, de pensar em materiais, de trazer o conforto, a dignidade. E hoje eu consigo trazer soluções, tanto é que a Casa do Tiquinho ela foi ampliada, nós ampliamos, né, o banheiro, criamos um banheiro debaixo da escada, né, da vizinha dele, que mora na parte de cima, ela liberou, então nós conseguimos fazer ampliação, conseguir ali na parte interna da casa aproveitar o pé direito, criar um mezanino, fazer todo um reforço estrutural na moradia também. A casa do Wallace, a mesma forma. Então, teve reforço estrutural, teve um engenheiro acompanhando toda essa parte, né, que ali que a Casa Cor forneceu. Teve todo o cuidado de, bom, ele não tem banheiro, ele precisa ter um banheiro. Olha, de que maneira ele vai dormir, de que maneira ele vai cozinhar. Ele não cozinha, ele não tem um fogão, ele não tem ali uma cuba para lavar a louça, ele não tem, sabe? Então, acho que, de alguma forma, hoje eu consigo trazer essas soluções, mas baseadas nesse conhecimento técnico que eu venho adquirindo. Legal. Algo que é mais complexo e muito subliminar, né? Na sua fala, quando você traz a perspectiva do quanto é difícil o poder público fazer o que é preciso, mas principalmente na velocidade necessária, né? Exato. Porque você vê, os primeiros que deveriam receber a moradia, já passou muito tempo e ainda não receberam. Então, se nem os primeiros receberam, os segundos, terceiros, quartos, não tem perspectiva. Exatamente. Né? Eu diria até que, assim, essa condição traz uma certeza da não existência de qualquer perspectiva que seja, né? Porque numa condição dessa, como você esperar que as pessoas encontrem motivos para ter esperança de uma melhora? E dentro desse contexto, projetos como esse da Casa do Tiquinho, de certa forma, talvez seja um possível motivador ou um possível norte para que essas pessoas voltem a enxergar um caminho onde encontrar novamente uma esperança, onde encontrar novamente uma saída, um caminho, uma solução. O quanto você sente que esse trabalho de desenvolver esses projetos, não só para essas pessoas, mas para todos os envolvidos, os vizinhos, quem está próximo, o quanto você sente que esse trabalho está ajudando a
as pessoas enxergarem novamente que, talvez exista esperança. Não vou nem colocar o quanto está ajudando as pessoas a terem esperança, porque eu acho que nós estamos falando ali de tirar da inércia, né? Só aquela força que tira da inércia, mas depois você tem que continuar tendo força para, né, manter o movimento. Quanto que você acha que esse tipo de projeto traz esse benefício ou esse ganho de as pessoas talvez voltarem a acreditar que pode ser que a esperança ainda existe e eu a encontre em algum lugar? Olha, eu acho que vendo toda a transformação que acontece, né, não só no Jardim Colombo, mas em outras favelas ali do entorno, ou de forma pontual também, que nós já atuamos, você vê ali o quanto que aquilo vai causando uma conscientização interna também, né, dentro daquele espaço. Então, a gente começa, às vezes, com uma micro-intervenção, com uma microação, e aquilo vai se reverberando, vai crescendo. Muitas pessoas, né, até me perguntaram assim, Esther, mas como mobilizar a comunidade a participar, né? Porque há uma descrença muito grande. E eu acho que o primeiro passo de tudo, né, antes de você mobilizar o lado externo, você precisa mobilizar o lado interno das pessoas que estão ali sendo atendidas ou que serão atendidas. Então, você precisa ter essa mobilização interna. E quando nós começamos um processo de transformação cultural, começamos a engajar a comunidade, começamos a trazer capacitações, levar o conhecimento técnico para dentro do território, levar informações, exemplos, cases, isso de alguma forma foi estimulando e mobilizando a comunidade. Tanto é que hoje existem iniciativas que os moradores eles estão fazendo por conta própria, que não é uma... Eu acho que também aquilo que a gente faz não tem o intuito de gerar uma dependência, muito pelo contrário. A gente busca estimular os moradores para que eles sejam agentes das suas próprias transformações, da sua própria realidade. Né? Então, o que nós estamos realizando é um processo de conscientizar, entre aspas, de educar, de mostrar caminhos, de trazer oportunidades, né? Porque também, quando a gente fala em favelas, especialmente, as oportunidades são muito limitadas, né, para chegar, de fato, seja oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, novas perspectivas, né? Então, isso acaba, querendo ou não, sendo muito limitado. Então, acho que o primeiro de tudo é propor essa conscientização na parte interna, na comunidade. A comunidade entender a importância dessas ações e entender a importância da participação delas nessas transformações. Né? Então, isso é um ponto. E o segundo, aí a gente começa a conscientizar a sociedade de forma geral. Né? Então, desde empresas, universidades, escolas, próprio poder público, né, de que forma, né, chegar de maneira efetiva no território, né, de que forma intervir, né, de maneira mais rápida, o que fazer, como fazer, qual o processo, como conciliar tudo, como dialogar, como trabalhar em rede. Né? Então, acho que esse trabalhar em rede é extremamente importante. Né? Eu acredito muito em um modelo que se chama governança compartilhada, onde há atuação de diferentes setores da sociedade civil dentro de um espaço, dentro de um projeto. Então, a partir do momento, depois que a gente começa a ter esse trabalho comunitário na base, um trabalho participativo, de engajamento comunitário, a gente começa a engajar esses outros setores a participar, a construir em rede, né? E a ter, de fato, também esperança de que sim, que é possível. Né? Hoje, quando a gente liga a maioria dos noticiários, né, quantas tragédias estão acontecendo, quantas mortes. Esse mês mesmo de agosto, a quantidade de pessoas morrendo em acidentes, sim, tragédias, tantas coisas ruins acontecendo. Né? Então, acho que quando vem esse tipo de iniciativa e quando as pessoas elas entendem a importância do
desse participar, eu acho que isso renova a esperança. Eu acho que isso traz ali, de alguma forma, mostra caminhos. Eu não vou dizer que soluções, mas mostram esses caminhos de que, sim, é possível fazer, é possível acreditar, é possível se mobilizar. Não é fácil, leva tempo, mas eu acho que o que nós temos feito, né, é exemplo disso, de que com persistência, resiliência, dedicação, amor, propósito, a gente vai promovendo ali, sim, a gente consegue promover esse impacto social. E quanto você acha hoje que, de maneira geral, e também as questões, né, as obras, os projetos sociais, ou vamos falar assim, a sociedade que hoje está às margens, né? Quanto você acha que existe da clareza, da importância de um arquiteto que, você me corrija se eu estiver errado, na minha visão, o mercado ainda enxerga o profissional arquiteto como um custo. Então, o quanto você acha que existe clareza, tanto no mercado como um todo, quanto nas comunidades, da importância de um arquiteto para justamente conseguir adequar as suas possibilidades. Porque o arquiteto ele não vai ser só a soma de um projeto bem feito, mas ele vai ser a soma de um melhor gasto da verba disponível, um melhor aproveitamento do espaço físico, um melhor aproveitamento da funcionalidade, um melhor aproveitamento da experiência que eu quero naquele ambiente, da beleza, enfim. É muita coisa que um arquiteto soma, mas eu não tenho a sensibilidade de que a sociedade como um todo e as comunidades enxergam essa importância num arquiteto. Como que você acha que está essa questão? Olha, eu concordo, Carlos. Eu acho que, de maneira geral, não só para quem vive em favelas, mas como um todo, a sociedade ainda não a sociedade ainda não enxerga a potência de fato que há, né, dentro da profissão de arquitetura, né, e o quanto que ela vai impactar o território e o quanto que esse impacto no território vai gerar também, consequentemente, um impacto positivo na saúde física e mental, por exemplo, de muitas famílias. E quando a gente pensa dentro das favelas, muitos os moradores, assim, eles, poxa, até parece que algum dia eu vou ter um profissional de arquitetura na minha casa, fazendo alguma intervenção, atuando de alguma forma. Isso ainda é algo inatingível, né? Os moradores, eles não enxergam essa possibilidade porque dos poucos que conhecem que há um profissional de arquitetura, mas é elitizado, mas vai chegar no meu território mesmo, é possível mesmo, quanto que eu vou gastar por isso, né? Eu já não tenho o recurso mínimo para materiais, para o básico, né? Então, imagine ter que pagar para um profissional fazer um projeto. Então, existe um pouco ainda dessa distância, desse distanciamento, de forma geral, principalmente nas favelas, dessa possibilidade, desses caminhos. Eu recebo mesmo muitas mensagens nas redes sociais, né? Muita gente vem me procurar, olha, é possível fazer projeto aqui no meu território, é possível assim, é possível assim. Só que eu tenho as limitações, né? E geralmente essas limitações são limitações de recurso. Senão, óbvio que sim, eu já estaria atuando, ampliando muito mais a escala da nossa atuação. Mas nós temos também, né, hoje, já no Brasil, espalhados pelo Brasil, acho que
ainda de uma forma pontual, não tão estruturado, porque geralmente quem atua com arquitetura social não tem um recurso suficiente para essa atuação, então são poucas organizações, empreendedores e coletivos que conseguem se manter, que conseguem ali realizar esses projetos. Então, há ali espalhados pelo Brasil, mas falta essa parte do recurso, falta investimento público. Né? Eu acho que, e principalmente público, porque o que eu vejo é que é mais investimento privado para esse tipo de transformação do que investimento público. E há também algo que eu falo muito, né, que o poder público ele tende ao invés de fortalecer aquilo que já existe, ele quer começar algo do zero, do novo, que é muito mais burocrático, que aí quando algum empreendedor quer participar, não, então abriu um processo de licitação, abriu um edital, vou tentar participar. Eles não conseguem participar. Então, acho que também há muito disso dentro do poder público de... ao invés de apoiar, vamos apoiar o que já existe, eles querem começar de novo. E eles querem começar ali do zero, e é o que demanda mais recurso, é o que demanda mais tempo e é o que demanda processos mais burocráticos. Eu acho que entra também uma das coisas que o Brasil, de forma geral, não avança como deveria avançar, porque existem muitos processos burocráticos, muitos processos que não... que limita a participação de muito mais gente estar participando de fato. Eu acho que está mudando, né? Algumas coisas estão se mudando muito por conta de uma pressão da sociedade, muito por conta de uma mobilização de ativistas, de empreendedores, dessa visibilidade também que tem se trazido para quem atua nessa área, que aí, querendo ou não, automaticamente vai trazendo aquela cobrança, aqueles puxões de orelha, seja para um prefeito, para um governador, para um vereador, para um deputado, etc. E, enfim, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais, né, reverberar cada vez mais essa mensagem que é o direito de todos ter acesso à moradia digna, é o direito de todos a ter acesso à infraestrutura urbana básica, a ter acesso a uma escola, a ter acesso a um equipamento público, a um equipamento cultural, que não ninguém está cobrando a mais, é o básico, é o mínimo. E acho que aos poucos, com essa mobilização, a gente tem ali, de certa forma, destravado um pouco esse processo e mostrando também, né, que a arquitetura ela não pode ser só elitista. A arquitetura ela não pode estar somente para a classe média alta. Ela precisa estar também para quem mais precisa. O impacto que causa é um impacto que vai muito além, como eu sempre digo, da escolha de uma cor, da escolha de um material, o impacto na saúde física, o impacto na saúde mental, na maneira como a pessoa posteriormente vai se sociabilizar com a sociedade ou vai encontrar novas oportunidades. A questão também de muitas pessoas que dentro das casas que são abusadas ou que passam por violência doméstica. Então, a gente tem que pensar que essa maneira, o morar, ou mesmo ter acesso a espaços públicos, contribui para muitas outras, para muitas outras transformações. Então, acho que de alguma forma que a gente possa ter cada vez mais esses profissionais da arquitetura, do design, da engenharia, atuando em favelas, mas tendo um recurso, né, tendo um apoio para propor essas transformações. Existe, na sua visão, algum fator, não vou colocar simples, mas vou colocar aplicável? Existe algum fator aplicável que traria uma grande mudança para esse cenário? Não vamos nem dizer de solucionar esse cenário, mas que traria algo que fosse simples de ser feito ou aplicável, que assim, putz, isso aqui se acontecesse já mudaria bastante esse cenário. Não estamos nem entrando, né, nas questões políticas, que a gente sabe que são outros interesses, a burocracia, porque cada um quer ter a assinatura para outros interesses, enfim. Mas existe algum fator que você olha e você fala assim, ó, essa mudança aqui eu acho que traria muito avanço para essa questão, para essa dificuldade de
seguir o fluxo que deveria ser o fluxo correto, o fluxo usual. Sim, com certeza. Meu pai ele é líder comunitário do Jardim Colombo e ele tem uma conscientização, ele sabe muito bem todos os direitos, ele sabe como ter acesso ao poder público, ele conhece diferentes trâmites e é diferente de várias outras lideranças que não têm esse conhecimento, que não sabem o que fazer, como fazer, ou mesmo em favelas mais recentes, que nem liderança tem, que geralmente são tomadas pelo crime. Enfim, então eu acho que se de alguma forma a gente tiver em cada favela lideranças conscientes, entendendo ali, né, o que fazer, como questionar, como chegar, como brigar ali pelos seus direitos, uma coisa que não seja apenas do falar, né, mas que entenda, olha, vai guardando documentação, porque depois, contra fatos, não há argumentos. Então, sabe? Então, acho que começando por essa parte das lideranças, se a gente consegue conscientizar cada vez mais e mais, formar cada vez mais e mais líderes para as favelas, eu acho que, de alguma forma, a gente vai conseguir avançar e vai ter uma cobrança muito maior. Porque hoje o que acontece? Muitos moradores, né, ou mesmo algumas lideranças, eles não sabem quais são seus direitos, eles não sabem o que, de fato, precisa ser feito. Né? Eles não sabem, os moradores não sabem que existe uma lei de assistência técnica onde diz que é direito de todo cidadão, com até lá uma quantidade X de salário, ter acesso a um profissional de arquitetura. Eles não sabem que existe. Existe uma lei. Tem a lei ali que foi criada em 2008. Mas por que essa lei, ela, de fato, ela não acontece da maneira como deveria acontecer? Não pegou, né? Exatamente. Então, eu acredito que o Brasil, existem várias leis formidáveis, com projetos incríveis, com uma estrutura muito boa, mas a parte burocrática ela não funciona, ela trava, acaba travando vários processos. Os interesses particulares também acabam travando vários processos. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, se a gente mobiliza a base cada vez mais, com mais força, leva o conhecimento técnico, mostra o que precisa ser feito, a gente vai ter uma mudança muito grande, assim, de consciência também, né, das pessoas entenderem, né, bom, quem eu vou receber no território? Como eu posso trabalhar em rede? Como eu posso construir, às vezes, com uma escola que está ali do nosso lado, ou com uma empresa que está ali do nosso lado. Então, dar acho que esse direcionamento, esses passos, faz uma diferença muito grande. E eu acho que o segundo, né, trazendo um pouco aí também para a minha profissão, é o aspecto da gente ter cada vez mais profissionais atuando dentro do território. Então, acho que se nós tivéssemos ali, pelo menos a cada 3 favelas, um conjunto de técnicos, né, nesses territórios, já iria auxiliar também em muitos processos. Né? Já iria evitar, olha, não constrói assim, olha, não faça assim, olha, vai por esse caminho, olha, não, vamos aproveitar aqui esse espaço, vamos revitalizar esse lixão, vamos transformar, vamos pintar, sabe? Então, acho que também, quanto mais profissionais a gente tiver nesses territórios, óbvio que também tem uma coisa muito importante, né? Porque eu também já passei por processos de terem profissionais no território, mas que estavam ali por interesse próprio, por uma coisa mais de querer se aparecer do que qualquer outra coisa. Então, por isso que também é importante, eu acho que ter a contratação de profissionais, né, de técnicos por parte do poder público para que eles estejam ali, entre aspas, à disposição da comunidade, né, mostrando os caminhos, etc. Mas, ao mesmo também, algum profissional que queira estar, mas que seja o estar, de fato, para transformar, não apenas para uma promoção pessoal, sabe? É só informação a questão? É só conscientização a questão de você
não ter, chegando na sociedade, chegando no final do processo, todos os direitos e deveres? A conscientização, o acesso às informações é o primeiro passo. Eu acho que o segundo é o trabalhar em rede, o terceiro é o investimento, chegar nos locais, né? E eu posso dar como exemplo na pandemia. Na pandemia, o poder público demorou muito para, de fato, intervir nos territórios, né? Não sabia o que fazer exatamente. Quem esteve na linha de frente foram muitas lideranças, foi a sociedade civil. Né? Então, quando o recurso ele chega na base, as transformações elas são feitas. Né? Mas se esse recurso ele não chega, né, o processo ali é muito mais difícil. Né? E quantas organizações não cresceram, quantas iniciativas não foram realizadas, criadas do zero durante a pandemia? Porque houve ali um investimento, né? Porque houve ali... foram bancos, empresas, universidades, escolas, milionários, muita gente ali investindo. Só que, infelizmente, o problema do brasileiro é que só deixa para investir, né, quando há uma crise, quando há uma tragédia. Espera acontecer para poder, de fato, apoiar. Ter algum movimento. Exatamente. Então, acho que, assim, precisa conscientizar, precisa ter um processo de educação, precisa ter o acesso ali, entender o acesso aos direitos básicos, precisa ter esse trabalho em rede, mas precisa também ter esse investimento de recurso, né? Ter essa confiança, porque muitas vezes também o que falta, não só por parte do poder público, mas de iniciativas privadas, é a confiança, né? De que o que vai ser feito com esse recurso, etc. E eu acho que a pandemia ela mostrou que assim é preciso confiar, é preciso mostrar, é preciso levar, fazer com que o recurso ele chegue para que essas transformações elas aconteçam. Você, no seu papel de professora, o quanto você enxerga que hoje, na base, é feito um trabalho desse entendimento dos nossos direitos e deveres? Porque quando a gente fala de direitos e deveres, é uma questão bem profunda, né? Porque tem muitos níveis de subliminaridade. Por exemplo, na sua fala você disse sobre as pessoas não enxergarem os seus direitos. Todo mundo tem o direito de morar bem, de um saneamento básico e tal, mas esse direito de um saneamento básico está amarrado ao dever do poder público de proporcionar isso. Sim. Só que também está amarrado ao meu dever enquanto cidadão de cobrar esse poder público. E aí está também amarrado ao meu dever de me informar, de buscar informação, para justamente não ser massa de manobra, não ser passado para trás. Então, é muita coisa envolvida nos direitos e deveres. Sim. Quanto que você acha que hoje, na base, isso está sendo bem trabalhado ou minimamente trabalhado? Bom, eu entrei esse ano, né, como professora no Mackenzie e estou muito feliz, né? Fiquei muito feliz com a oportunidade, por ter sido recebida lá, porque, de certa forma, eu acho que quando a gente traz essas referências, esse ativismo para o campo educacional, a gente vai mobilizando e vai inspirando outros futuros profissionais. Então, acho que tem causado uma diferença muito grande. Ali também tem, dentro da arquitetura, um diretor que pensa muito nas causas sociais, que tem um trabalho incrível voltado para o urbanismo social, que tem, recentemente, esse ano mesmo, houve uma capacitação para lideranças comunitárias de diferentes territórios, que foi feito ali em parceria com o Mackenzie, com o INSPER, com o Jardim Colombo, Fazendinhando, Teto,
enfim, com diferentes organizações, a Rede Brasileira de Urbanismo Social, e justamente para poder discutir a importância dessa atuação, mas mostrar caminhos e mostrar técnicas para, de alguma forma, para que isso se reverbere, para que cresça, para que entenda. Porque não é, acho que essa parte do conscientizar não é só o conscientizar dos seus direitos, né? Dessa cobrança ao poder público, mas é conscientizar também a como fazer, a como não esperar. Então, acho que essa capacitação, ela, de certa forma, causou um impacto muito grande, porque houve visitas aos territórios, houve essas práticas, houve muita discussão, muito debate, mostrando ali o que precisa ser feito. Então, eu tenho observado, né, que, aos poucos também, dentro do campus universitário, que tem entendido, né, o seu papel, né, bom, a gente também precisa se mobilizar, a gente também precisa, nessa parte da educação, movimentar, fazer alguma coisa. Então, acho que quando aconteceu esse processo de capacitação, eu fiquei impressionada, né? Fiquei muito feliz de ter acontecido. E eu acho que eu, quanto professora, também tenho ali, de certa forma, estimulado, né, estudantes a olhar para as favelas, né, a ter uma outra visão, não apenas como os coitadinhos, não apenas como um lugar marginalizado, que muita gente marginaliza as favelas, não apenas pelos desafios que existem, mas também a criatividade dos moradores, a resiliência dos moradores, o que eles também fazem, que pode ser, de alguma forma, pode também nos inspirar quanto a projeto, a ações. E é interessante porque também houve um aumento muito grande, né, de profissionais, de estudantes oriundos de favelas, de estar nesses espaços. E aí é um momento onde eu tenho a oportunidade de falar assim, olha, bora começar a fazer no seu território, bora entender o que pode ser feito, bora transformar, bora pensar que ao longo desses 5 anos onde você estará, absorver o máximo de conhecimento técnico, aprender o máximo com os professores e depois isso tentar replicar no seu território, ou mesmo, sei lá, tentar entender como funciona, para às vezes não cair em armadilhas, ou às vezes, conscientizar outras lideranças, mobilizar outros moradores. Então, acho que a universidade, ela tem sim um papel muito grande, um impacto muito grande nesse processo educacional, assim, de ali, desde o início, né, mostrar um pouco dessa realidade e mostrar um pouco de como a gente, quanto sociedade, a gente pode fazer, e depois, como futuros profissionais, como esse leque ainda pode se ampliar cada vez mais. Eu queria falar um pouquinho do Fazendeando, até porque você citou, né? Mas é porque eu acho que é de extrema importância, e isso precisa ser amplificado, e não só o Fazendeando, como todas as outras empresas, institutos, iniciativas, movimentos que têm esse propósito. Isso precisa ser amplificado, né? Até para que a gente reverbere e dê o exemplo para que outros movimentos, outras iniciativas venham, né? O Fazendeando é um instituto que ele promove, né, a transformação territorial, né, com projetos sociais, né, principalmente. Fala um pouquinho do que é o Fazendeando, qual é o trabalho dele e a importância dele e de projetos, empresas, iniciativas semelhantes ao Fazendeando. Certo. Bom, nós iniciamos o Fazendeando finalzinho de 2017, era o ano que eu tinha acabado de me formar em arquitetura. Já estava ali atuando com algumas iniciativas voltadas para a arquitetura social, mas ainda não tão consolidada. A partir do momento que a gente decidiu, de fato, abrir um CNPJ do Instituto Fazendeando,
criar ações mesmo mais estruturadas no âmbito da transformação do território, ações de arte e cultura, capacitação técnica, empreendedorismo feminino. Então, hoje a gente atua em favelas na cidade de São Paulo, especialmente no Jardim Colombo, que é o lugar onde eu nasci e cresci. E a gente trabalha muito em rede, né? Tanto é que eu falei muito, eu usei muito a palavra em rede, porque eu acho que é essa rede, é mobilizar uma rede que faz, sim, muitas coisas acontecerem. Então, nós temos uma governança compartilhada, né, onde nós temos tanto pessoas de dentro da comunidade, de fora da comunidade, participando ali de maneira colaborativa, né, das decisões, das tomadas de decisões. E os projetos, nós temos 3 projetos principais, que é a Fazendinha, a transformação de um antigo lixão numa área verde, que hoje já se reverberou para outros territórios, para outras áreas, outras intervenções. Nós temos as fazendeiras, que é a capacitação técnica na área da gastronomia, do artesanato, mas principalmente na área da construção civil. E nós temos o Fazendo Lar, que é onde nós realizamos as reformas em moradias precárias. Então, a gente, conforme os anos foram se passando, a gente foi entendendo um pouco, né, de como estruturar, de como, de que maneira atuar, acho que um dado muito importante é que todas as ações que nós realizamos geralmente também são baseadas em pesquisas, são baseadas em demandas e necessidades do território. Então, não são coisas que vêm da nossa cabeça, né? Então, vamos criar tal projeto porque é lindo, maravilhoso, e assim, não parte dessa maneira. Acho que vem num processo não é o ao contrário. Meu interesse, é o interesse regional. Exatamente, é o interesse ali da comunidade. Então, a gente busca fazer, né, levantamentos, pesquisas, mesmo que sejam pesquisas virtuais, assim, por WhatsApp, e aí vai divulgando entre grupos, etc. Mas para a gente, de fato, entender o que é preciso fazer, como fazer e como fazer juntamente com os moradores, sabe? Eu acho que nada disso teria, de fato, acontecido se a gente não tivesse ali os moradores também empenhados, se a gente não tivesse a associação de bairro apoiando tudo que é realizado, dando essa abertura, se a gente não tivesse o diálogo com aquilo que existe dentro do território. Porque eu acho que é muito importante a gente criar iniciativas que não vão passar por cima daquilo que já existe, mas que vão dialogar com o que existe, que vai fortalecer o que existe. Eu vou dar um exemplo. Existe a escolinha da tia Cris, que já tem lá também há um bom tempo, e ela faz um trabalho incrível com crianças. A gente tem a Fazendinha, que a gente realiza trabalho com crianças. Geralmente, a gente dialoga, conversa com a Cris para poder construir de forma coletiva, entender, funciona essa atividade para vocês? Olha, funciona essa... Enfim, então a gente vai trazendo ali algumas propostas, né, e criando projetos que também têm esse diálogo com o que já existe ali na comunidade. Acho que isso é fundamental. Acho que a gente não pode chegar num espaço sem ter essa escuta e sem entender o que já acontece. Acho que muitas vezes mesmo dentro do Jardim Colombo já vieram muitas pessoas, né? Quero desenvolver tal projeto, mas, poxa, gente, esse projeto já existe. Vamos fortalecer o que já existe? Não, então não quero saber, e aí fecha as portas, etc. Né? Então, acho que... A assinatura não é minha, né? Exatamente. Então, tem muito isso. Tem uma questão muito grande, assim, uma questão de ego, de... o nome precisa aparecer muito mais. E eu acho que é por isso que é importante ter essa conscientização, e eu tenho essa conscientização, né? Eu sou da periferia, então eu sei hoje os meus direitos, eu sei o que pode ser feito, o que não pode ser feito, de que maneira eu devo estar. Então, enfim, então acho que ter cada vez mais essas conscientizações, essa conscientização, entender um pouco disso, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe também que o quanto que
eu mesma já tive essas experiências, né, do quanto que, vamos pegar as informações das favelas, leva lá para outro país, né, aí ganha prêmio, aí faz aquele, poxa, mas e aí, e na favela? E o que... E de fato, né? O que E de aconteceu. fato, né? Então, acho que eu tenho também, de alguma forma, criticado essas posturas e tenho... muita gente tem repensado esses tipos de, essas maneiras, essas práticas, porque eu acho que a gente precisa somar com a comunidade e não só abstrair informações. A gente precisa, de fato, ali construir com a comunidade, né? Qual é o impacto que vai ser deixado ali, sabe? Depois, será que se fruto dessa pesquisa ela vai se reverberar em uma política pública? Pode ser um caminho, pode ser um caminho muito interessante até, mas que a gente tenha muita consciência, né? Também, principalmente pesquisadores de como que a gente deixa algum impacto, sabe? Como que isso não seja só tirar informações, mas que seja algo que também vai apoiar, né? Ou mesmo que seja um processo de educação mesmo, de falar assim, olha, eu tenho os conhecimentos técnicos, eu sei, eu entendo isso, você precisa de ajuda? Eu posso, sei lá, ajudar a criar tal projeto? Eu posso dedicar tantas horas para determinada atividade? Então, acho que quando as coisas elas funcionam, quando há essa troca e é algo realmente colaborativo, tendem a funcionar muito bem. É soma, né? E não divisão, Sim, né? exatamente. Agora, quanto que é difícil de identificar essa armadilha de você começar a desenvolver um trabalho e aí você começar a ter visibilidade por esse bom trabalho que você está desenvolvendo e você cair nessa armadilha de amplificar a divulgação e olhando para os ganhos e esquecer ou se distanciar dessa realização. Quanto isso é difícil de você combater na cronologia quando isso está acontecendo, porque nem sempre isso é pensado. Às vezes é só uma ocasião, né? É só uma reação. Quanto é difícil de identificar isso e não cair nessa armadilha? Olha, eu acho que mesmo se for de cair nessa armadilha, eu acho que hoje, principalmente os meios de veículos de comunicação, eles sabem o que é genuíno, eles sabem o que é, de fato, o impacto. Então, assim, hoje eu vejo realmente quem vai estar nas mídias ou vai tendo ali um crescimento por esforço, por mérito mesmo. Eu não vejo que... pode até ser que vai alguém que quer fazer alguma coisa e não... mas não tem nenhum interesse genuíno por trás. Mas, tipo, faz e acaba, morre, entendeu? Então, acho que as coisas, quando elas não são verdadeiras, elas não tendem a continuar. Elas param. Então, acho que eu não vejo que... sabe, tipo, tá, tudo bem, apareceu lá aconteceu uma coisinha e tal, mas não tem, quando eu acredito muito nas coisas, quando as coisas são para ser, elas vão ser, quando não são para ser, elas não são. E eu acho que, de fato, hoje a gente tem grandes nomes, né, que também atuam com um lado social, não só nessa vertente da arquitetura e do urbanismo, e que realmente estão porque merecem estar, porque vieram de origens muito humildes, passaram por situações muito delicadas, e então é mérito, sabe? Então, acho que não... uma coisinha ou outra vai acontecer, assim. É óbvio que as comunidades elas precisam estar cientes, mas eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguém que veio de uma favela está crescendo, está conquistando, está conquistando não só o Brasil, mas conquistando o mundo,
Porque, assim, só a gente sabe, né, o que é vir de uma favela, né? O que é vindo de uma moradia precária, o que é passar por diferentes situações, o que é caminhar 30, 40 minutos para chegar numa escola. Não é, não é nada fácil, né? Então, quando eu vejo... recentemente mesmo, por exemplo, eu vi a Djamila Ribeiro, que ela está nos Estados Unidos, numa universidade dos Estados Unidos, como professora convidada. E eu fiquei super feliz, né? Porque ela vem de um ativismo, de uma luta, ela é uma referência quanto mulher preta e no campus que ela atua. Então, eu fico feliz quando eu vejo assim, quando eu vejo principalmente as pessoas que vêm da periferia crescendo, conquistando, estando nas mídias, estando em Forbes, nas revistas, conquistando seus sonhos também, né? Além de estar impactando de forma positiva o território, mas também estar conquistando. Então, acho que quando é para ser, acontece. O que não é genuíno morre, não vai, não pode crescer um pouquinho, mas morre no final. E eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar, valorizar, né, esse ativismo, essa luta de tantos e tantos profissionais, de tantas e tantas pessoas, e que cresçam cada vez mais e que brilhem cada vez mais, porque já passou a hora, né, de que a gente só olhava, sei lá, para quem era o doutor de lá, de Harvard, não sei o que lá, nananã, e a gente lá aplaudindo, né? Eu acho que a gente chegou num momento onde a gente tem que aplaudir os nossos, em que a gente tem que fortalecer a nossa rede, né? Então, eu torço muito para isso, eu torço muito para que essa nossa rede ela cresça, que os nossos cresçam cada vez mais e conquistem, estejam nas universidades, estejam em empresas, estejam em cargos públicos, não porque são coitadinhos, mas porque são verdadeiras potências, né? E a importância do pertencimento nisso, né? Sim. Porque, assim, o profissional de Harvard, ele pode ter a maior graduação que existe, mas quando eu olho para a comunidade, o líder comunitário ele tem infinitamente mais propriedade sobre essa comunidade do que o profissional de Harvard que nunca viveu essa comunidade. Então, o pertencimento também é muito importante nessa visão, né? Sim. A gente, infelizmente, está já com o tempo estourado. Mas, ficaríamos horas aqui conversando, porque, Sim. Eu nem fiz metade das perguntas que eu queria fazer. Mas, para a gente encerrar, quanto que você enxerga hoje que nas comunidades existe a consciência da importância dessa rede, da importância de somar, da importância de existirem lideranças e que essas lideranças sejam cada vez mais amplificadas, valorizadas, seguidas? Olha, eu acho que, assim, eu gosto muito da palavra comunidade porque me lembra muito a questão do coletivo, me lembra muito dessa atuação em rede, me lembra muito diferentes caminhos que eu fui desde criança ali observando, né? Então, de um morador a apoiar o outro, né? Vai construir a sua casa, pede ajuda para o vizinho, para aquele, vai fazendo, sabe? De ter ali um estendendo a mão para o outro. Mas eu acho que ainda essa questão, né? A importância dessa atuação em rede, de ter diferentes pessoas ali construindo, trabalhando junto, eu acho que ainda é um pouco distante, né? Então, eu acho que é muito importante, de certa forma, os moradores eles entender cada vez mais, né? Então,
receber causas, né, que sejam, receber pessoas que realmente venham com interesse de ajudar, de querer ver a mudança. Então, eu acho que ainda é um pouquinho distante. E eu acho que também ainda é um pouquinho distante esse aspecto dos moradores eles entender o poder que há nas suas mãos. Eu acredito que há um poder muito grande nas nossas mãos, que há um poder muito grande na nossa fala, então, eu acho que precisa também ter cada vez mais essa conscientização de que, assim, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que lutar, mas a gente também tem que fazer por nós mesmos, mas a gente também tem que pensar em novos caminhos, mas a gente também tem que ter respeito. Às vezes, é o fato de você não jogar lixo no horário errado, que já faz uma diferença muito grande, já evita de ter lá o cachorro que passou e rasgou a sacola e aí deixou tudo espalhado, aquela coisa toda. Então, cada vez mais que se tem essa conscientização, essa importância do respeito, da empatia, do trabalhar em rede, eu acho que a gente vai seguir, continuar transformando. Legal. E para encerrar, Esther, se você pudesse se desconstruir e resumir a sua essência em uma única frase, que frase seria essa? Eu acredito que tem uma... Não é bem uma frase, que é mais curta do que uma frase, que eu, principalmente nas redes sociais, lá no comecinho da minha atuação, eu usava muito, que por mais ações, por um mundo melhor. E eu acho que eu sou movida à ação. Eu tenho um pouco de trauma daquilo que está somente num papel, por conta de crescer, né, num ambiente onde só tinha ali promessas e nada... Sem ações. Exatamente. Então, acho que a palavra ação me define e é o que... Sou ativista, então é o que eu busco constantemente, né? Eu também sou doutoranda, então também estou no processo como pesquisadora de escrever, de ser crítica, de analisar, que eu acho que é muito importante, todo esse conhecimento que eu estou adquirindo cada vez mais dentro da universidade. Mas eu acho que a gente também precisa ser cada vez mais movido pela ação, pensar como que a gente transforma o que está no papel em uma ação, o que é numa palavra em uma ação, sabe? Então, acho que por mais ações seria algo que me define muito e que resume ali também um pouco aí desse trabalho coletivo que a gente vem fazendo. Legal. Esther, gratidão pela sua presença, pelo seu tempo. Eu sei o quanto a sua agenda é complexa, né? E isso é bom, né? Porque é um bom trabalho sendo desenvolvido e principalmente amplificado, né? Você, inclusive, né? Estava com um pouquinho de dor na garganta, mesmo assim, veio. Então, gratidão principalmente pelo coração que você tem e pelo o fato de você seguir o seu propósito. Isso é extremamente grandioso e grandioso também pelo fato de ser exemplo, né? De estar fazendo a sua parte e estar mostrando para outras pessoas que, a gente pode fazer a nossa parte sim é importante nessa soma. Isso é extremamente valioso. Gratidão e Obrigada. Suas considerações finais. Novamente agradecer, gostei muito do papo. Foi um papo bem descontraído, muito leve. Acho que o intuito aqui não é indiretas, não sei lá, dizer o que está certo ou o que está errado, mas mostrar caminhos, né? Eu acho que a gente... Somar. Exatamente. Acho que eu estou hoje aqui apenas para somar, para mostrar um pouco
desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, para conscientizar, para incentivar que cada vez mais profissionais também estejam realizando, que haja apoio mesmo de fato e que a gente continue aí nessa caminhada, né? Não é fácil, não... às vezes dá vontade mesmo de desistir, para mim seria muito mais fácil, né, ir para um outro caminho, mas eu sei que nesse momento é necessário e eu sei que é o que me proporciona alegria, é o que me proporciona felicidade. Então, apesar dos desafios, eu me sinto muito orgulhosa, eu me sinto muito feliz e realizada pessoalmente de ver essas transformações. Então, obrigada aí também aqui, né, pelo o canal, por ser também agora, né, por repercutir, né, por ser aí uma voz também desse trabalho que a gente vem realizando. Então, obrigada mesmo. Legal. E a vocês que nos assistem, gratidão. Curtam, compartilhem muito, né? Ajude as mensagens valiosíssimas e poderosas que nós tivemos aqui hoje, que elas sejam cada vez mais divulgadas, amplificadas. Todos os canais de comunicação da Esther, o Fazendinhando, vai estar tudo aqui na descrição, também no nosso Instagram. E é isso. Gratidão. Obrigada, Carlos.